10:09, agora voltamos com o CBN Campinas e a gente abre espaço aqui para o advogado que foi secretário de Segurança de Campinas, Luiz Augusto Baggio, e que hoje faz parte da defesa do empresário Carlos Wizard Martins. Bom dia, doutor Baggio, muito obrigada por atender a CBN. Bom dia, Lilian, bom dia, Campinas. Umas ordens. Doutor Baggio, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como é que funciona esse mecanismo, né, essa decisão do STF que permitiu ao Carlos Wizard Martins que ficasse em silêncio durante o depoimento dele na CPI da Covid. Não é permissão exclusiva a ele, é permissão a todo e qualquer investigado, né? A pessoa que está sendo investigada ou acusada de qualquer delito eventual, ela tem o direito de não fazer prova contra si mesma, ou seja, não se incriminar. Então, é um direito do acusado permanecer em silêncio. É uma questão constitucional, uma questão legal, prevista no Código de Processo Penal, prevista na Constituição, já há muito tempo. No caso específico da CPI, que tem esses poderes também típicos de órgão de investigação judicial, aplica-se a mesma regra. Lá mais ainda, porque é um órgão que, além de ter os poderes judiciais, tem poderes políticos muito grandes, né? Essa invasão política junto à investigação que prejudica muito a realidade da própria investigação. Mas ela tem esse papel, né? Esse papel muito forte político, que estava sendo usado fortemente neste caso, né? Por isso que nós nos valemos aí do Poder Judiciário para frear os abusos, né, que estavam sendo cometidos por aqueles integrantes da CPI. Doutor Luiz Augusto Baggio, muito bom dia, Flávio Paradella, e o senhor mesmo citou, né, um mecanismo que já existe, mecanismo do direito em que alguém que está sendo inquirido não tenha aí a necessidade de produzir provas contra si, como o senhor mesmo disse, e até citou a palavra incriminar. Mas Carlos Wizard Martins, quando se cita um ponto como esse e vai a uma CPI, ele teria então algo para se incriminar? Absolutamente nada, por isso que não tinha nada a dizer lá. O que na realidade consta é que, veja, a CPI não é órgão julgador, é órgão apurador. Eventual julgamento a ser feito não é naquela esfera. Então, se houver, né, necessidade de se esclarecer eventual defesa, não será naquele órgão, será no órgão judiciário próprio, se é que isso será necessário. Então, aquele órgão viraria apenas um órgão de espetáculo, não faria sentido isso, já que nada ele tem a temer em relação à incriminação qualquer. Por isso, a necessidade de não servir de palco para esse tipo de coisa. A necessidade de simplesmente permanecer em silêncio. Não tinha por que dar explicações naquele âmbito. Doutor Baggio, mas o senhor não acha que, porque além dele ter ficado em silêncio nesse momento, ele também não esteve no Brasil no primeiro depoimento que era esperado dele da CPI, embora tenha se justificado. Mas essa postergação e agora esse silêncio dele também não faz com que essas suspeitas que recaem sobre ele, elas precisariam ser esclarecidas e elas se tornam um pouco mais fortes, já que ainda não houve nenhuma manifestação nesse sentido do esclarecimento? De forma alguma, Lili, de forma alguma. Nós temos que lembrar que a ausência foi justificada, ele não tinha condições de estar no Brasil, ele estava fora do país, pedimos inclusive depoimento virtual, se fosse, pedimos tempo para dizer, remarca que nós vamos, né, que ele viria, mas não, vamos manter a data, não tinha jeito, até para sair dos Estados Unidos, ele teria que fazer o PCR 3 dias antes para poder entrar no Brasil, e não tinha condição, não tinha como pegar o avião e vir. Então nós tentamos esclarecer isso à CPI, mas ela ignorou, né, ela estava com esse mote, né, pragmático de que tinha que vir, tá bom, vem, mas vamos marcar uma data como agora, está disposto a, né, quantas vezes quiser que venha, mas como a forma como ele foi tratado claramente demonstrava um espírito de guerra em relação ao eventual testemunho dele. Então optamos, olha, tá bom, não temos nada a dizer, melhor não dizer nada do que ficar aí nesse embate político absolutamente desnecessário. Então essa foi a fórmula adotada, até porque essa história de, né, muitas vezes errônea, de que o silêncio compromete. Quem nada diz nada. Não se compromete absolutamente nada, não tem nada a dizer, nada a declarar. E foi o que foi adotado, até porque não existe naquele fórum nada a ser esclarecido. Se eventualmente em algum outro fórum isso for necessário, será declarado igualmente o objeto negativo, que não tem absolutamente nada
a ser declarado em relação a irregularidades praticadas no período que ele teve de 4 semanas dentro do governo federal, de forma voluntária, né, absolutamente despojado de qualquer interesse econômico, tinha, como fez em outros locais. Mas o próprio órgão da CPI imaginava, né, medonhos, coisas conchavos que não existiam, nada, foi tudo aberto, até por causa disso, né, as declarações deles abertas na época que levaram ele até a CPI. Bom, não vejo nenhum motivo aí de estender esse assunto, né, em relação ao processo político que a CPI tinha intenção. Concordo em alguns pontos, doutor. A CPI é um mecanismo político, é um mecanismo de apuração e é um mecanismo político, como sempre foi. É formada por políticos, investigando políticos e ações políticas. E é claramente um âmbito aberto, televisionado, as pessoas acompanham. O grande problema que eu vejo aí, a minha opinião, é que o senhor mesmo disse, ele não tem nada a dizer porque ele não tem nada a se incriminar, porque ele não vai ser incriminado, porque ele não cometeu nenhum crime. Ok. Mas não seria interessante ele, então, rebater e mostrar isso para quem, o senhor mesmo citou, está criando, né, um aspecto político, até muitos falando de um circo, algo que é uma guerra, e rebater essa guerra, porque o que ficou pelo menos o sentimento de que ele não falou porque teme alguma coisa, teme alguma retaliação no final. Claramente, é exatamente por isso, né? Na condição de empresário, ele não tinha intenção nenhuma em entrar em um debate político, nenhuma. Não faz sentido, né, o palco que me querem conduzir. Ele disse, olha, então, nesse palco não faz sentido servir ao espetáculo. Então, nada a declarar. Mas, doutor, ele, pelo que a gente percebeu até agora, ele não nega que tenha participado ali, não sei qual o nome mais apropriado, mas vamos dizer assim, de um aconselhamento, de uma equipe de pessoas da sociedade civil que se propuseram a ajudar e a aconselhar o presidente da República neste momento de pandemia. Isso ele reconhece. Não, Lília, ele não disse isso. Ele disse nada a declarar. Exatamente, que é o que queriam que ele afirmasse. A visão que eles estão tendo sobre isso está equivocada. Não disse, ele esteve lá com o Pazuello, o convite dele, de forma voluntária, para ajudar em algumas medidas do Ministério da Saúde. E só. E os outros fatos, devaneios de aconselhamento, gabinete paralelo, influência do presidente, nada a declarar, absurdo a ilação que estão fazendo. Ele disse isso. O depoimento dele, nesse sentido, foi claro. Não existiu, não teve com o presidente nenhuma vez em forma privada, não existe isso. Isso ele falou, está no depoimento dele. Todo o resto que querem incutir palavras a ele disse, nada a declarar, em silêncio. Não. Essa é uma versão que criaram. E, doutor Baggio, ele esteve com o presidente da República, como ele mesmo disse, não em ambientes fechados, mas em eventos que foram até por muitas sim, eventos, nunca privados, eventos públicos, abertos. Sim. Mas sim, ele tinha uma proximidade, assim como tem a proximidade o empresário Luciano Hang, e em outras situações, como entrevistas, nas situações também de redes sociais em lives, ele fazia uma defesa do que pensava e até do que o próprio presidente externava em suas lives e seus encontros lá naquele puxadinho. Então, vamos lá, indiretamente, mesmo que indiretamente, ele tinha uma vertente muito parecida e um argumento praticamente igual ao do presidente depois desses encontros. Isso não seria uma junção de forças entre o empresário, o amigo, o próximo ao presidente, tendo o que chamam de gabinete paralelo, mas não aconselhava também, pelo que ele entendia de que funciona ou não funciona, mas acho que é bom usar agora. Vamos falar da cloroquina e outros medicamentos naquele momento da pandemia? Paradela, como você mesmo disse, forma indireta só leva a interpretações do que vem a ser no indireto. E foi isso que aconteceu.
O exato tamanho disso é que está sendo apurado. Ele já negou, né? Foi muito claro, fez o depoimento dele. Havia, naquele momento, algumas interpretações, opiniões, mas esse tamanho que concederam à fala dele é absolutamente inexistente. Foi o que ele disse. O depoimento dele, a parte do depoimento dele está muito clara nesse sentido. O resto é interpretação mesmo. O restante é interpretação do período, da época, né, conflituosa em que estava acontecendo aquele momento. Fora isso, são só interpretações, como você mesmo disse, de questões indiretas, né? Direto, não tem nada a declarar. Então, a estratégia da defesa deve se manter essa. Ele deve se permanecer calado se novos depoimentos forem marcados. A defesa deve recorrer novamente a esse tipo de decisão e recurso para que ele continue em silêncio. Não, isso ele já declarou. Em relação à CPI, não tenho dúvida nenhuma. Aquele espetáculo não vai servir à defesa. Então, o HC, né, permanece válido, ele tem, né, o direito como investigado, já é jurisprudência clara e pacífica no Supremo Tribunal Federal, o direito de permanecer em silêncio, né, de não fazer prova contra si, como quer incutir a CPI naquela forma exagerada, política, um palco desnecessário. Então, naquele ambiente, realmente não permanece aí, em relação à defesa dele, que ele não tem nada a declarar, não mantém o silêncio naquele local. E Luiz Augusto Baggio, algumas situações, vamos lá aí, mais técnicas. Quando o empresário chegou aqui por Viracopos, entregou o passaporte à Polícia Federal, esse passaporte permanece retido, a defesa vai buscar, né, que ele tenha novamente esse passaporte, o direito de viajar. E essa necessidade, porque a CPI já disse que vai buscar que ele tenha que falar, que pelo menos derrube o HC, já que ele está na condição de investigado, muda bastante a situação de que era antes testemunha. Mas quais serão os próximos passos então da defesa em relação à situação do passaporte e o que disse, né, a direção lá da CPI, que busca então que ele não fique calado? O pedido de devolução do passaporte já foi feito pela defesa, porque era o compromisso que a CPI tinha assumido, de que tão logo ele fizesse o depoimento seria devolvido. Já faltaram com a palavra em relação a isso, né? Não devolveram. Então já tem a solicitação lá também no STF para que restitua o passaporte e o compromisso dele, se quiserem que ele venha depor novamente, no prazo, né, pelo menos 72 horas para fazer o PCR, ele virá para fazer o depoimento novamente, claro, nada a depor, mas atender o chamado, ele está à disposição. Estamos aguardando só agora a devolução do passaporte aí, já solicitado. Luiz Augusto Baggio, advogado, ex-secretário de Justiça aqui de Campinas, queria agradecer a participação do senhor no CBN Campinas, a gentileza aqui de poder atender a CBN. Muito obrigado, é um prazer poder falar contigo, Paradela, Lilian, um grande abraço a todos, Campinas, à disposição. Acho que a informação da verdade, né, sem muitas questões políticas envolvidas, assim, muito claro, numa defesa jurídica, que é o importante, né? A defesa, todo cidadão tem direito, né, a uma defesa clara, objetiva, sem abuso de autoridade. Eu acho que isso que é importante. Muito obrigado a todos, um abraço à CBN e a toda Campinas. Obrigada.